Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos de Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Maravilhoso Deus, acabamos de ler a Tua Palavra, já passamos por momentos maravilhosos na nave desse tempo. Queremos que a Tua glória continue presente, que ela seja mantida nesse lugar, para que, envoltos por ela, nós possamos captar tudo aquilo que o Senhor tem para nos transmitir, seja naquilo que já foi cantado, entoado, e também agora, Senhor, na exposição da Tua Palavra. Fala com profundidade a todos os que aqui se encontram, em nome de Jesus. Tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração, que todos aqui presentes na liberdade do Teu Espírito possam crescer nessa noite, tanto na graça como no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. A paz do Senhor para todos. Amém. Todos estão felizes, né? Amém. Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos falar sobre a alegria de um ser humano. Nós temos falado bastante sobre isso, mas o Espírito de Deus nos ordena que falemos mais. Por quê? Porque vemos um mundo tão cheio de tristeza. Parei diante do Senhor e não fui intimá-lo, porque eu não tenho esse direito, não tenho esse mérito para intimar Deus e pedir explicações por tudo que está acontecendo no planeta Terra. Mas, diante até dos relatos de alguns colegas aqui nas nossas reuniões, nas terças-feiras, que nas outras igrejas o número de pessoas com câncer é muito grande. O número de pessoas com depressão é assustador. O que está acontecendo com as pessoas? Até porque câncer está muito ligado à questão existencial, está ligado à maneira como as pessoas elas percebem as coisas, a percepção de ameaça ou oportunidade. Para o pessimista, cada oportunidade é uma ameaça, e para cada otimista, cada ameaça é uma oportunidade. É a maneira de ver, a maneira como você encara os eventos fazem com que a sua alma fique triste ou fique alegre. Os seres humanos, a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, a partir, não exatamente naquele momento, mas a partir do momento no qual ele disse, está consumado,
toda a raça humana deveria assumir a alegria. E principalmente os crentes em Cristo Jesus, aqueles que o aceitaram. Porque os eventos, todos os acontecimentos, eles ficam preliminares, eles ficam meros detalhes da vida, a partir do momento que eu tenho um evento principal de solução para a minha existência, que é a morte de Cristo. Então, você é de Cristo, tem que sorrir, você tem que ser feliz. Hoje nós estamos vivendo uma situação, eu fico imaginando a felicidade. Eu aprendi muito com meus avós. No primeiro momento eles moravam numa casa de pau a pique e chão batido, né? E minha avó vivia cantando, minha avó vivia feliz. Ela não estava nem aí para o fato do piso dela não ser um piso, de piso frio, de não ser carpete, não ser. Ela veio para ela. O importante é ela ter lá um lugarzinho para ela sentar e cantar o hino dela. Ela cuidava da casa de Deus, para ela era o grande prazer da vida dela. E existia um negócio, hoje as pessoas ficam reclamando: cadê milagre, cadê milagre, cadê milagre? Milagre é constante na vida de quem tem uma ligação perfeita com Deus. Minha avó tinha um jardinzinho pequenininho, menor do que isso daqui para lá, menor. E para ela nunca faltava flor para enfeitar a casa de Deus, mesmo no período de entre safra. Você olhava no jardim dela, ela também não dava para ir para qualquer pessoa aquelas flores, não. Ela tinha naquele pedacinho ali, ano após ano, sempre teve o que colocar para enfeitar a casa de Deus. Ela foi uma das que me ajudou a ter verdadeira eugeniza por flores, aquelas flores de plástico, né? Minha avó falou: meu filho, isso não é de Deus. Se Deus tem tanta coisa linda, por que você vai fazer alguma coisa de plástico? E ela vivia sorrindo, cantando. Eu sei muitos hinos dela. Ela acordava 3h30 da manhã, entre 3 e 3h30, orava 1 hora, orava por toda a família, inclusive eu ouvi algumas vezes o meu nome citado nas orações da minha avó. Morreu somente com 107 anos de idade, né? Você chegava na casa dela, tinha sempre aquele fogão de chapa, fogão a lenha, sempre aquecidinho, um bolo de café, tinha lá uma paçoquinha sempre de amendoim, lá no jeito para a gente. Sempre ela tinha alguma coisinha para oferecer para a gente. Não sabia ler, não sabia escrever, mas perguntasse um texto na mente e para ela sabia citar todos, que pelo menos aqueles mais importantes nos quais ela se afirmava. E eu aprendi a ter alegria desse jeito, alegria, porque alegria, como já falamos muitas vezes aqui, alegria verdadeira, ela é decorrente do ser. Ela é decorrente do ser. Porque se ela for decorrente do ter e do estar, Paulo não teria razões para viver alegre. Olha a situação de Paulo. Essa epístola aos Filipenses é uma boa notícia, uma ótima notícia. Porque carta tem que ser boas novas, Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias.
era passavam no meio de guerras, no meio de situações de violência, e passavam intactos porque eles eram portadores de cartas, de boas notícias. E é isso que está escrito na palavra de Deus: conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, boas notícias. Paulo está escrevendo aos Filipenses, e ele tem que passar boas notícias. Ele quer que a sua carta seja boa, aquilo que faz bem, aquilo que edifica. Mas onde ele estava? O estar dele como era? Ele estava preso. Ele estava preso, algemado, soldado na marcação com ele, junto com ele, assim, o braço dele algemado aqui e o soldadão aqui do lado dele. E ele chegava aqui: chega para cá que eu vou escrever. E ele escreveu. Teve alguns momentos, segundo alguns estudiosos, que teve que escrever com letras grandes. Ele fala assim: com grandes letras vos escrevo, porque ele já estava meio fraco de vista, de visão. Olha o estar dele. Se você depende do estar para ser feliz, para ser alegre, olha o estar dele. Estava preso. Agora, e o ter? Eu sei que aqui o Espírito Santo está falando com algumas pessoas agora nesse momento, porque eles se baseiam no ter. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O que ele tinha? A economia pessoal de Paulo era baseada na construção de tendas. Ele fazia tendas, era fazedor de tendas. Ele, Priscila e Áquila, eles faziam tendas. O que é? Fazer barracas. Agora ele preso, como é que ele podia ganhar? Ele não tinha um salário como os presos de hoje, né? Que tem uma pensãozinha de quase R$1.000, né? Por mês, é isso? Ele não tinha. Então a felicidade, a alegria de Paulo, não, aos olhos de muita gente, que condiciona a sua felicidade ao ter, não podia existir. Ele não podia ter alegria, mas a palavra-chave nessa epístola todinha, epístola aos Filipenses, é alegria. Ele, olha um momento aqui, ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações. Mas a alegria de Paulo, voltando aí, antes de falar sobre a alegria de Paulo em 3 aspectos aqui, nós vamos ver que com a experiência da vida a gente descobre, isso não está em livro, você não vai achar isso em livro. A chamada alegria inerente, é a alegria que existe de dentro de nós, uma questão existencial, uma questão que passa a ser estilo de vida da pessoa, seja em qualquer situação que ela esteja, é inerente, ela existe lá de dentro. Agora, e tem alegria aderente, que é, como já dissemos, baseada no ter e no estar. Então eu tenho um carro, aí eu fico alegre, um carro bom, um carro bonito, tenho uma casa, ou eu estou numa posição elevada dentro de uma empresa. Esse estar traz, mas isso é alegria aderente. Agora, Paulo, como dissemos, não tinha essa alegria aderente. Ele estava falando de alegria sem ter nem estar. Ele estava baseado somente no ser. E ele vai para uma carta. E essa carta tem que ser boas notícias. Ele tem que falar coisas boas. E ele começa isso na sua saudação. Como é que você saúda as pessoas? Já viram aquelas pessoas
de mal com a vida, né? Ah, tudo bem? E é tudo bem nada. Você não sabe das coisas, como é que estão acontecendo. Já na saudação, a pessoa já começa a lembrar das coisas ruins. Ele não, ele começa na sua saudação. Olha, nesse capítulo 1 e versículos 1 e 2, olha só. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Vê se ele está baseado em ter ou estar. Não, ele está baseado no ser. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa com alegria, ele começa dizendo que eles são servos do Altíssimo. E isso é muito, e o termo que Paulo usou muitas vezes não foi nem servo, foi escravo, porque ele se considerava escravo, ele se considerava doulos do Deus Todo-Poderoso. Então isso era suficiente para ele ser alegre, e ele saúda. Então, agora você já pensou que evangelho que a gente está pregando por aí, né? A gente vê as pessoas baseadas no ter, baseadas no estar. Como essas pessoas visitam? Olha, Jesus disse que quando nós fôssemos a uma casa, fôssemos a um lugar, nós deveríamos levar a paz dele. E disse: se as pessoas da casa onde vocês entrarem for de paz, a minha paz ficará. Se não for, voltará com vocês. Então, a nossa saudação é coisa boa, queridos. A saudação é coisa ótima, não é boa, é ótima. Esses dias não, há muitos anos atrás, faleceu um grande pregador do Evangelho, Clair Escudeiro, e eu me lembro quando chegou a notícia que as pessoas foram para a igreja de São Caetano esperar a chegada do corpo dele, e havia muito choro, e eu comecei a falar, eu não consigo ficar triste, me perdoe. Eu cheguei para a diaconisa Damares e falei: você vai me perdoar, mas não vou ficar triste, eu não tenho por que ficar triste. Um homem desse, ganhador de almas, que eu só na igreja, uma da primeira igreja que Deus nos deu graça de fundar, que foi a igreja de Paulo Sé, que hoje é a Missão ABC, ele ganhou um homem para Jesus, era médium de um centro espírita, diácono João Marcelino, posteriormente diácono João Marcelino, e com ele vieram 12 pessoas do espiritismo. Ele era médium, e ele só chegou e falou de Jesus, e ele veio para os braços do Senhor Jesus Cristo, contrastando com tudo aquilo que ele recebia, a orientação lá daqueles espíritos que se manifestavam lá no lugar, no centro onde ele frequentava. Agora, um homem desse, a palavra de Deus diz que que ganha almas, sábio conformosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas. Olha, se eu vejo alguns adjetivos na própria palavra, algumas prerrogativas, inclusive para a pessoa e na pessoa que anuncia o Evangelho, como é que eu vou ficar triste quando ele está morto? Eu posso ficar até triste por a tristeza das pessoas, sim.
Jesus ficou triste não com a morte de Lázaro. Jesus ficou triste, pode ver o texto. Ele ficou triste porque eles estavam tristes. Jesus vendo aquelas pessoas chorarem, inclusive na nossa alegria, alegria que nós chamamos de alegria inerente. Então, eu entro numa casa, sou levado pelo Espírito Santo, então a minha saudação é com alegria. Paulo inicia essa carta demonstrando alegria. E depois, Paulo continua demonstrando alegria na sua oração. Como é que você ora? Você ora com alegria? Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Olha, ele viu que ali estava uma igreja missionária, uma igreja evangélica. Ele orava com alegria a respeito dessa igreja. Como é que a gente pode pensar num servo de Deus? Eu não posso pensar de outra maneira. Ontem apareceu uma diaconisa sensacional. Ela, se a gente olhar para a vida dela, e ela faleceu nova. A gente estava até conversando com algumas irmãs, falando assim: olha, nós aprendemos que o tempo de vida do ser humano é para duas coisas basicamente: o desenvolvimento da sua salvação e para o cumprimento de uma missão. Ela, com toda certeza, tinha cumprido esses dois propósitos na sua vida, e ela descansou, uma parada cardíaca. Eu não consigo me desesperar por isso. Agora, a gente vai ficar com tristeza em relação ao esposo, aos filhos, meu amigo, assim, se eu chorar, choro pelo esposo, pastor Ricardo. Agora, nessa oração de Paulo, ele ora partindo de uma certeza: eu tenho certeza que aquele que começou em vós a boa obra, ele vai completar. Não importa em que ponto está. Eu não sei se você pode dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou hoje assim, tipo 50% Jesus, 50% eu. Mas começou, ele vai terminar. Haverá um dia no qual você vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nem que seja de uma maneira um pouco dolorosa, mas vai chegar lá. Então, ele orava com alegria. O terceiro aspecto na alegria de Paulo, a alegria de Paulo como prisioneiro. Não é fácil não. Ontem eu mencionei em São Miguel a seguinte coisa, que a gente vê pessoas presas mais livres, pessoas dentro das cadeias, pessoas mais livres do que as pessoas que estão aqui fora. As pessoas que sabem que aquela condição ela é totalmente transitória, mas que na realidade, verdadeiramente, perante o mundo espiritual, elas estão livres para amar, livres para adorar. A palavra de Deus não está presa. Eu fico às vezes preocupado, né? Agora há pouco eu conversando com a Aninha passou uma preocupação em relação à diminuição gradativa que estamos tendo de pessoas nos nossos cultos.
E eu vejo o seguinte, os bancos estão, na sua maioria, desocupados porque faltou sede. Jesus continua dizendo: quem tem sede, vem a mim e bebe. E Deus é testemunha do que nós procuramos passar nessa tribuna, procuramos passar no serviço de culto, através dos louvores. Deus é testemunha. Nós temos procurado passar uma visão cristocêntrica. Cristo é o centro das atenções, tanto que nós aqui no Tatuapé, nós diminuímos quanto menos a gente aparecer, tanto que a gente aqui não vem com grande ostentação indumentária, né? Nossa vestimenta é bem simples aqui. Por quê? Porque nós queremos que Jesus ele apareça. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. A palavra, ela tem que trazer alegria. Semana retrasada, eu coloquei no Face um clipe lá, um vídeo, melhor dizendo, de os chineses, nossos irmãos chineses recebendo Bíblias. Que festa, que alegria ao cada um pegar a sua Bíblia. E ele nem está aí, não sabe se é a revista corrigida, a revista atualizada, se é a NVI, se é nova tradução na linguagem de hoje, se é anotada por Russell Chat, se é anotada seja por quem for. As pessoas recebem a palavra assim como se recebessem, como não? Recebendo realmente um grande tesouro. A alegria deles, a festa deles é coisa muito bonita. Aí eu fico olhando, né? Tem as Bíblias de todas as traduções, todas lá, né? A equivalência formal, equivalência dinâmica, todas as Bíblias dessas duas equivalências estão lá na minha estante. E o que eu faço? Palavra é alegria. Então essa alegria, ela vem de dentro. Agora, o que pode alegrar? Só a gente que fez um pouquinho, é importante fazer capelania prisional, né? Para ver o que a palavra traz verdadeiramente como alegria para as pessoas. A gente brinca, né, com as irmãs, né? Cuidado para não perder os óculos dentro da Bíblia, né? A irmãzinha perdeu os óculos, procurou na casa toda e chegou a mencionar isso para o pastor: eu gosto tanto de ler a Bíblia, agora estou com problemas, meus óculos sumiram. Aí, na hora de sair, né, o pastor falou: empresta sua Bíblia para eu ler. Os óculos dela estavam lá dentro, então ela era muito preocupada com a Bíblia, né? Então, essa alegria de um prisioneiro, tudo contrário na vida de Paulo. Ele dá, como dissemos, o ser e o estar dele estavam realmente nulos, não dariam a menor motivação para a alegria, mas o ser dele como prisioneiro. E aliás, ele sentia realmente a alegria de ser um prisioneiro, né? Ele se chamava, ele falou aos Efésios, né, em Efésios 6, que ele era um embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias. Já pensou se ele entrasse numa depressão zona, né? A gente fala: eu estou preso, eu não mereço isso, o que me fizeram, a guarda pretoriana fez comigo, isso é uma injustiça muito grande, eu vou chorar até que Deus resolva o meu problema. Ele entrou nessa. Falou: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas.
quando é todas, contribuem juntamente. O que dá para entender é que há uma conspiração. Olha o que Paulo fala: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele dá a entender que existe uma conspiração, sim. Existe um conjunto existe uma ficar algemado, como é o caso de Paulo. Você já ofereceu o seu sorriso para Deus hoje? Hoje algumas pessoas estiveram tristes, né? Eu acredito que a partir do momento que nós entendemos, como diz Paulo, né? Não quero que vos entristeçais acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Hoje foi dia de finados, aí a gente pega e a gente muitas vezes, inclusive a gente aproveitou muitas vezes aqui na Igreja de São Paulo, inclusive, esse momento para levar uma mensagem, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha aí o que ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados seu decreto. Diante do que Cristo fez na cruz do Calvário, diante, inclusive, da antecipação do seu pronunciamento, está tudo consumado. Diante disso, só pode existir uma atitude na vida dos seguidores de Cristo: a alegria. Não contamos com a alegria aderente do ter e do estar, mas a alegria do ser permanece. Eu sou servo de Deus Altíssimo, eu sou de Cristo. O sangue de Jesus transformou o meu ser de tal maneira que eu agora sou de Deus. Isso é suficiente para eu andar alegre, muito embora amanhã tenha contas para pagar, muito embora tenha problemas para resolver, mas eu sou de Cristo. Como dizia um cântico há algum tempo atrás: não olho circunstâncias, não, olho o seu amor. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, grupo de louvor.